Oi, povo santo, e aí, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Ignore aí os latidos, porque já sabe, né? Mocotó e mamãe tá ali embaixo da árvore. E estou aqui mais uma vez para trazer para vocês o devocional. Amém? Para você que não me conhece, meu nome é Kátia. Espero que você goste do canal. Se inscreva, deixe seu like. Aqui na descrição dos nossos vídeos tem os outros meus canais, incluindo o canal do Regis, o canal da minha nora Vitória. Amém, amados? E hoje, porque é um pouquinho mais extenso, hoje nós vamos para Mateus 19, que fala sobre acerca do divórcio. Amém? Muitas pessoas já acharam que eu ia pular, né? Essa parte não. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada como ela é. Amém? Não vou dar muitas explicações aqui, porque eu já fiz até live e vídeo falando sobre esse assunto. Aqui não é um estudo, aqui é um devocional. Mas eu vou estar falando algumas coisas para vocês. Quero dizer para vocês também que não pulem os anúncios, nos ajude aí nos anúncios. Amém, queridos? E também ia falar outra coisa, mas no decorrer do que eu for falando aqui eu me lembro. Então, no livro... me lembrei. Aqui tem uma playlist chamada Evangelho de Mateus. Pode ir aí. Kátia, onde é que fica a playlist? Eu não sei. Você vai, né, gente, que eu tô explicando, porque tem pessoas que chegam no canal assim de repente e não sabem. Então, assim, ó, quando você vai no meu perfil, você vai ver lá vídeos, shorts, comunidade, aí tem playlists. Aí você vai lá na playlist, você vai ver umas capazinhas rosa. E lá está o Evangelho de Mateus. Amém? E aí você pode pegar até do capítulo 1, nós já estamos aqui no 19. E não vamos deixar de fazer o devocional aqui em nome de Jesus. Né? O diabo se levanta, ele sapateia, mas não vamos deixar de fazer o devocional, a não ser que seja caso de motivo de forças maiores, e eu não conheço nada que seja maior do que a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá, eu vou ler tudo sem dar pausa, né? Depois eu venho trazendo algumas coisas. Aliás, vamos direcionar aqui o que é que Deus vai fazer. E aconteceu, Mateus 19, e aconteceu que concluindo Jesus estes discursos, que discurso, Kátia? Por isso que o evangelho tem que ler de carreirinha. O discurso aqui na parábola do credor incompassivo, que nós lemos no devocional de ontem. Então, assim... e aconteceu que, concluindo estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, da além do Jordão, e seguiram-no muitos gentios e curou-lhe ali, e curou-os ali. Gentios e curou-as ali, pessoas gentios, né? Então chegaram ao seu pé, ao pé dele, os fariseus tentando e dizendo-lhe, sempre é aquela tentação, né? Para ver se a gente vai ceder, para ver se a gente vai dar lugar ao diabo, né? Mas Jesus, espia só o que ele diz. É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? O repúdio, né? O que é o repúdio? Abandonar, porque eles faziam assim. Eles, naquela época, você precisa ir rápida, porque é muito extenso aqui. Já tem um vídeo aqui sobre isso. Então, assim, a mulher não fazia uma comida decente, ele repudiava. Lembra da mulher samaritana? Ela era uma mulher repudiada. Ela era repudiada. E Jesus valorizou a mulher samaritana. Então, assim, a mulher não penteava o cabelo direito e tal, ele repudiava. O que é repudiava? Ele deixava a mulher. E ali a mulher ficava impedida. Você já viu falando no divórcio litigioso? Quantos casais tem aí que se separa e ela diz assim, não lhe dou a carta de divórcio. E ele diz também, não dou a carta de divórcio. E mesmo assim, aquele homem e aquela mulher vai contrair núpcias com outra pessoa, sendo casada com outro, sem a carta do divórcio. Tá entendendo o que estou falando? Jesus nunca foi, Deus não aprova e nunca aprovará o divórcio.
Nunca vai acontecer isso. Aí você pode dizer, ai, porque você tá no segundo casamento? Eu já expliquei isso aqui. Entendeu? Já falei várias vezes aqui. Você tem que prestar atenção muitas vezes quando tem até o vídeo da Nadir que ela fez, que foi crucificada por causa do vídeo que ela fez. Não vou me prender muito nesses assuntos. Amém, queridos? Mas se você analisar muito bem a palavra de Deus, você vai entender o que é que Jesus está dizendo, certo? Aqui não quer dizer que Jesus deixou, não, pode casar, separar. Não gostou, não, casa e separa. Ah, tem um pastor ali que, ó, casou e separa, casou e separa. Não é isso que Jesus está falando. Aí, por qualquer motivo, porque ele está dizendo assim, ao homem é lícito, convém, né, que o homem repudie a sua mulher por qualquer motivo. Por que eles perguntaram qualquer motivo? Porque era justamente isso que acontecia. Ele, porém, respondendo, disse, não tendes lido que aquele que os fez, macho, no princípio macho e fêmea, os fez? Porque Jesus sempre diz, vocês não têm lido? Porque eles sabiam, eles queriam pegar Jesus em falha. E disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e unirá a sua mulher, e se unirá a sua mulher, e serão uma só carne. Não está escrito assim? Está escrito assim. Jesus fez uma pergunta. Aí ele vem e diz assim, ó, no 6, assim não são mais dois, mas uma só carne. Por quê? Porque teve uma conjunção de corpo, né? De sangue que eu digo assim, não é nem sangue, corpo, hormônios entre as duas pessoas. Então vem aqui assim, ó, foi no 6, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Muitas pessoas dizem assim, o que Deus uniu o homem não separa. Não é não separa, é não separe o homem. Né? Aqui Jesus está falando porque tudo isso já estava escrito na lei e eles já pregavam, mas queria que Jesus dissesse, não, pode divorciar, não tem problema. Vocês podem divorciar, não tá bom a mulher? Não, pode, não tem problema não, deixa a mulher aí sem um amparo. Porque, meu bem, naquele tempo ali, isso aqui que Deus permitiu, não foi por causa da vontade dele, mas foi para que a mulher, ela não vivesse desamparada, como aquela mulher samaritana. Porque foi dada a carta de divórcio à mulher justamente para quem visse aquela carta de divórcio saber que ela foi liberada pelo aquele esposo. E ela ficou livre. Não vou entrar nesse negócio, porque só pode casar quando o outro morrer. Eu não vou, gente, entrar nisso aí não, porque cansa. Entendeu? Isso nunca vai entrar na mente de pessoas que não sabem o que é evangelho. Amém? Agora sim, é da vontade de Deus o divórcio ou não? Kátia, você se divorciou, foi da vontade de Deus? Não, gente, nunca foi da vontade de Deus. Entendeu? Nunca foi da vontade de Deus. Mas acontece que se você está nessa condição, não ouça o conselho para você abandonar sua família, porque vai ser mais um casamento destruído. E vai ser o outro casamento da outra pessoa destruído. E aí é o que eu digo aqui. As pessoas que julgam e gostam de chamar as pessoas de adúltera por causa disso, faz o seguinte, vai lá para a cruz, se pendura na cruz, derrama todo o sangue e aí vem cá para ter moral para poder falar ou chamar alguém de adúltero quando está no segundo casamento, porque você não sabe o que é a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Aí Jesus diz aqui no 7, disseram-lhe então, por que mandou Moisés dar-lhe a carta de divórcio e repudiá-la? Aí Jesus diz assim, disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, permitiu repudiar as vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Então Jesus está dizendo o quê? Por causa da dureza do coração do homem. Por quê? Porque tem como reconciliar? Tem. Até quando for, no caso, quantos casamentos tem aí, queridos? Que a pessoa adulterou, fez, aconteceu e voltou.
mas sempre vai ficar aquele resquício de desconfiança, sempre vai ficar aquela situação, sendo que tem uma coisa aí, viu? Temos que separar um casamento que foi feito lá no mundo, até como disse a Nadir, todo casamento foi feito por Deus. Não, 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 não. Uma pessoa que vai lá, contrai matrimônio, no meio dos demônios, Deus aprovou esse casamento? Nunca. Nunca que esse casamento foi aprovado por Deus, nunca. É por isso que eu digo, não é Deus que escolhe ninguém para mim, nem ninguém para você. Às vezes até a gente diz, Deus preparou uma pessoa, né? Deus está preparando. Mas quando a gente diz assim, Deus está preparando, é porque é coisa boa. Mas acontece, né, que você tem que examinar as escrituras para você entender. Porque muitas vezes é aquela profecia, como eu já falei, olha, fulano ali é para você. Fulano é para você, mas você olha as características, não é física, o jeito da pessoa, você olha a conduta. E muitas vezes, porque está dentro da igreja, você acha que aquela pessoa é preparada do Senhor para você. E não é. Não é. Então, quem escolhe somos nós. Né? Quem escolhe somos nós. A palavra de Deus está aqui, dizendo que não é para você, que é para... vai ter com a formiga preguiçoso, fala sobre mulher rixosa. Isso tudo, então, já dá indícios. A pessoa já dá indícios de que se você casar, lá na frente você vai ter problemas. Entendeu? Mas vamos lá para adiante. Então, Jesus disse assim, porque da dureza do coração. Mas no princípio não foi assim, no princípio não foi. Mas acontece que foi a garantia. Jesus é tão bom, amados, Deus é tão bom. Eu não sei como ainda tem mulheres que não entendem a palavra de Deus. Em todo momento Deus amparou as mulheres. Em todo momento Deus, por que não fala assim, é lícito a mulher repudiar o seu marido? Está falando do homem. Aqui está falando do homem repudiar a sua esposa. E você acha que Deus iria deixar uma mulher desamparada? Uma mulher como estava aquela mulher samaritana que já tinha aqueles maridos, e Jesus disse, disseste bem, porque o que você tem agora não é teu. Hein? Aquela mulher vivia com um, vivia com outro, aí repudiava, e nunca ninguém deu uma carta de divórcio àquela mulher, para que aquela mulher não vivesse naquele repúdio o tempo todo, largada. Então é como se fosse hoje. Por que os casamentos hoje... Né? As pessoas às vezes dizem, casamento é um papel. E se é um papel, por que não assina? Muitas vezes não quer assinar para não garantir o bem-estar amanhã ou depois da viúva se morrer. Não quer garantir, se bem que já tem lei, né? Que se a mulher demorar muito tempo com um companheiro, ela vai ter algum direito, né? Como também tem aquelas que muitas vezes casou com o homem é viúvo e muitas vezes ele já tem vários filhos, a herança pertence, se ele morrer vai dividir entre a família. Então Deus sempre tratou da mulher, queridos. Por isso que Deus permitiu a carta de divórcio, para que aquela carta ela tivesse libertada, melhor dizendo, que quem libertou foi Cristo, não é isso? Para que ela fosse libertada daquilo ali. Para que muitas vezes ela era repudiada, o homem repudiava, mas ela ficava ali ligada àquele homem, ela ficava ligada. Então aquele que casava com aquela mulher, que aquele homem não tinha dado a carta de divórcio, ela cometia o adultério, porque ela estava ligada à lei àquele homem. Vocês não entendem não? Ela estava ligada. Então, a partir do momento que era dada a carta, todo mundo já sabia ali que ela estava, era igual uma carta de alforria, meu bem. O que era que acontecia com os escravos? Os escravos tinham, esse devocional fica um pouquinho maior. Os escravos, eles tinham como é que eu não posso só ler, né, gente? Eu tenho que ler e trazer alguma coisa. Principalmente nesse assunto, porque não vão dizer, fugiu, só fez lei e pulou. Não, eu não quero pular a palavra de Deus, jamais. Jamais. Você não sabe quanto essa palavra já me confrontou. Mas eu estou livre em Cristo e minha natureza em paz, a minha mente pacificada, o meu espírito pacificado no meu Senhor. E aí o que é que acontece? Naquela época ali, peraí, gente. Foi porque acenaram para mim ali, fui levar um negócio ali. Então, assim, na época dos escravos, era o quê? O escravo, ele tinha o seu senhor.
Às vezes era até marcado pelaquele senhor. Tem animais que são assim, são marcados com ferro, porque se ele fugir da fazenda tem a marca ali do seu dono, não é isso? Então, quando aqueles escravos estavam ali, que ele fugia, ele não estava liberto. Em qualquer lugar que ele fosse pego, ele ia virar um escravo. Mas a partir do momento que ele era ali dado uma carta de alforria, era uma identidade, aonde ele fosse, iria dizer: você está livre, não tem, você é livre, seu dono lhe libertou. Hoje trazemos isso para Cristo, né? Para a palavra de Deus que nos libertou. E naquela época, aquela carta do divórcio era justamente para isso. Para que aquela mulher onde fosse, até outros homens, se ela tivesse um encontro com alguém, ou mesmo que ela não quisesse mais casar com ninguém, ela tinha uma carta para mostrar que ela não era uma repudiada. E através dali ela poderia trabalhar honestamente, poderia ter outra família honestamente, sem ficar sendo mal falada, como a mulher do cântaro, a mulher samaritana, queria pegar água no poço, em pleno que a hora era a hora nona, eu sei que era 12 horas da meio-dia. Eu não me lembro se a hora nona era meio-dia, era a nona, né? Alguma coisa assim. Por que que ela ia? Porque as mulheres que ficavam no poço não queriam a presença dela, porque ela era mal falada, mal vista e repudiada. Então, o momento que ela ia era no momento no sol escaldante, aonde não tinha mais ninguém ali daquelas mulheres no poço. Era o momento que ela ia sozinha, justamente porque ela era mal falada. E Jesus amparou as mulheres. E Deus deu essa garantia à mulher. Por isso que aqui está dizendo, eu vou mais para adiante porque já tem, né, quase 20 minutos. E aí, vamos aqui. E disseram-lhe, aí Jesus disse: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Aí ele diz assim: eu vos digo, porém, que qualquer que repudie a sua mulher, não sendo por causa da prostituição, que a gente já viu aqui, né? E prostituição não significa só, né, um adultério. A Bíblia, quando fala prostituição, fala de muitas outras situações. E casar com outra comete adultério. Por quê? Porque está falando aqui quando ele não dava a carta de divórcio. Aquela mulher, ela ficava repudiada e ia viver com outro homem, sendo que o marido não consentiu, repudiou, mas não deu a carta do divórcio. E aí ela contraía matrimônios com outro, ela estava adulterando e quem estava com ela adulterava também. Então foi por isso que Deus permitiu a carta. O Moisés deu a carta do divórcio, mas Deus não se alegrou com isso. Entendeu? Aí diz aqui: o que casar com ela, com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem, relativamente à mulher não convém casar. Ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles que foi concedido. Não adianta que nem todas as pessoas vão entender isso aqui. Não adianta, deixe quem quiser julgar. Se você errou, não é do agrado de Deus, você tá na igreja, viu? Você tá na presença do Senhor, teve algum problema com seu esposo dentro de casa, todos os dois são crentes, sente, converse, não divorcie, não separe, não destrua a sua família. Tente conversar. Ah, Kátia, mas meu marido é agressivo e tal. Então, meu bem, você já tem que resolver sua situação de outra maneira. Não vou ficar aqui citando, porque você já sabe qual é. E tem um inseto aqui chato. Então, aí Jesus disse assim: ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles que a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. O que é eunuco, né? Sabe o que é eunuco? Não é uma pessoa que se manteve casto, não tem relação sexual, não tem ereção, né? Decidiu ficar sem mulher. E aqui diz assim,
eunuco nasceram do ventre da mãe. Há eunucos que foram castrados pelos homens. O que é castrado? Já sabe, né? Para não ter, como tem aí, né, uma lei para aquele negócio tudo, tal, que tivesse uma lei para castrar, para eles não fazer mais isso, né, tal e tal. E há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, recebam, né? E tem pessoas que decidiu viver eunuco. Não quer mais viver, ter mulher, nem ter homem, nem nada, né? E não são aquelas pessoas que dizem assim, eu tô sem mulher, mas sente desejo, praticar atos de masturbação, nada disso, eunuco, entendeu? Aquela pessoa que foi reservada ali para aquilo, outros que nasceram e outros que os homens mesmo fizeram isso, né, para poder não procriar, porque existia escravos nessa época assim, que quando os senhores de engenho percebiam que eles não poderiam produzir, era alguma coisa que não, por exemplo, doentes, né, alguma coisa eles castravam, para os escravos quando não nascesse também, desse prejuízo aos fazendeiros, não é isso? Então, amados, eu vou ler aqui porque o Mateus também fala que Jesus abençoa as crianças. Vou completar aqui porque é pequenininho para eu não precisar fazer um vídeo sobre isso. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre ele pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não vos extroveis ou impeça de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe impondo as mãos, partiu dali. Tá vendo? As crianças queriam ir até Jesus. Aí Jesus disse: deixa eles vir, os pequeninos. Só que todas as vezes, amados, que fala de pequeninos, a gente traduz que fala, porque a criança, e quando Jesus arrebatar, os meninos todos vão sumir. Gente, não é assim. Todas as vezes que se fala de pequenino, Jesus está falando dos seus servos. Jesus está falando do povo dele, de Israel. Jesus está falando dos judeus. Por isso que Jesus está falando: deixai vir a mim os pequeninos. Mas acontece que hoje, nós que vivemos na graça, que somos igreja, Jesus fala os pequeninos. Não impeça as pessoas de ir até Deus. Não impeça. Não ache que você é melhor do que ninguém, que você tem condição, você é mais sábio, você sabe mais. E aquele que sabe menos, não impeça. Deixe ele se aproximar do Senhor. Amém? Então, esse devocional ficou um pouco extenso, mas teria que falar, né, gente? E nós vamos para o mancebo de qualidade. Amém? E que Deus te abençoe. Não esqueça de deixar aí o seu comentário. Não esqueça de compartilhar o devocional. E não esqueça, amados, de não pular os anúncios, tá bom? Que Deus te abençoe. Quero que você se inscreva aqui no canal se você gostou. E dá uma olhada em alguns vídeos. Os vídeos que vocês não gostar, gente, vocês não assistem. Mas aqueles que você gostar, você assiste. Amém? Deus abençoe. Tchau. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as notificações e compartilhe.